Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós teremos mais uma aulinha de administração da produção. Depois eu queria confirmar com vocês no calendário o dia da prova, tá? Não sei se já é agora no começo de outubro, tá? Então, quem tiver o calendário fácil, Eu procurei, professor, não achei não o calendário, não. beleza. Mas aí quebrou tá não. Aí amanhã, qualquer coisa amanhã eu dou uma ligadinha para a faculdade e pergunto lá. Beleza. Mas de qualquer maneira, quarta-feira que vem eu vou estar lá, tá? A gente vai estar junto para a gente. Porque dependendo do dia da prova, talvez a gente tenha que fazer logo a revisão, né? Então, a gente precisa saber disso aí para não atropelar. Mas tudo bem. Então, pessoal, na aula de hoje, nós veremos algumas ferramentas, né, da qualidade. Na verdade, são 7 ferramentas, né? A gente vai aprender 2 hoje. Que é importante vocês adequarem ao método de gerenciamento de vocês, aonde quer que vocês estejam. Certo? Então, não importa o que é que você esteja gerenciando, se é uma empresa, se é sua festa de casamento, se é. Não importa. Aquilo que você está gerenciando, você deverá incorporar essa metodologia no dia a dia de vocês, que é a parte mais difícil, né? Porque se você coloca tudo que você aprende em prática no seu dia a dia, vai tornar mais fácil você implantar isso na sua rotina de trabalho. E aí vai deixar de ser. Eu Oi, achei Dani. no portal, vou mandar lá no grupo, tá? O calendário. Conseguiu? Pronto. Valeu, valeu. Então, o que acontece? Então, assim, tudo aquilo que você consegue trazer para o seu dia a dia, né, o seu cotidiano, vai se tornar mais fácil de se implantar na sua rotina de trabalho. E você vai notar que a produtividade sua vai crescer muito. Porque na hora que você consegue, por isso que muitas das técnicas de gestão, de gerenciamento, têm origem japonesa, porque ele trata isso como se fosse uma filosofia de vida, certo? Então, ele, desde criança, né, o jovem, ele aprende, né, a ter aquele tipo de comportamento, certo? Então, vamos lá. Então, dentro aqui da nossa aula de ferramentas da qualidade, nós veremos 2 hoje, certo? E provavelmente aqui deve ser a terceira questão da prova, né? O que é que eu preciso saber? Então, a primeira coisa é a matriz GUT, né? O GUT. Essa matriz, né? Eu uso, né? Eu utilizo ela na hora que eu. Professor, Oi, a avaliação é na semana 16. pronto. 16 a 21. Deixa eu só ver quando é que cai 16 aqui, peraí. É a terceira semana, eu acho. Só um minutinho aqui, deixa eu abrir aqui o calendário. Aí. Dia 16 é uma quarta-feira, pronto. Então, semana que vem é revisão, certo? E 16 é prova. Certo? Então, já foi. Graças a Deus, nós temos uma aula semana que vem. Então, a prova vai até a aula de hoje. Então, o que acontece? Então, de que forma eu utilizo essa matriz GUT, né? Dos meus relatórios, por exemplo. Ele vai mostrar ao cliente. Não, não, vai ser presencial, certo? A faculdade não permite ser online, não. Então, o que acontece? Então, ele permite que o cliente, de posse dessa matriz, essa tabela, ele consiga identificar quais são as ações, né, prioritárias, aonde é que ele deve atacar, certo? Através de um ranking, né, onde vai dizer qual é a atividade de maior importância para a atividade de menor importância. Então, ó, é uma forma de quantificar problemas ou riscos potenciais para estabelecer, só ativar a canetinha aqui rapidinho.
estabelecer prioridades. Então, ele é quantificar e para estabelecer prioridades. Ou seja, você vai dizer qual é o grau de importância de cada problema. E a partir dessa continha bem bestinha que faz, eu consigo indicar, por exemplo, a questão é, de acordo com a tabela Guth, qual é a atividade mais importante? Aí a gente vai fazer exatamente isso. Para que serve? Né? Serve para facilitar o processo de decisão. Veja, tudo que a gente está aprendendo aqui é para dar base para você escolher uma ação. Ou seja, tomar uma decisão. E não é uma decisão ao acaso, né? É uma decisão baseada, né, em indicadores, vamos dizer assim, e você consiga o quê? Você consiga ter maior chance daquela resolução seja mais bem sucedida. Então, a decisão no que respeita à priorização dos problemas, ou seja, ele não vai dizer o que é para fazer, certo? Porque aí não teria mais necessidade do homem. Mas ele vai indicar por onde você tem que começar, ou seja, o que você vai ter que resolver. O como, né? Como resolver, aí vai depender da sua habilidade. Então, procura responder a pergunta com o que devemos nos preocupar primeiro. Ou seja, é a questão de o que nós devemos priorizar. Certo? Então, vamos lá. Aí, como fazer? Né? Então, a matriz Guth, cuidado com isso aqui, tá? Isso aqui já foi até questãozinha de prova. Ele fala assim, a análise pela matriz Guth é feita sobre 3 aspectos. O aspecto de gravidade, tá? Ou seja, qual a gravidade do assunto? Que efeitos surgirão a longo prazo? E qual é o impacto do problema? Né? Eu tenho a urgência, ou seja, qual a urgência de se eliminar o problema? Quanto tempo disponível para resolver? Né? Lembre que essa parte aqui de gestão de qualidade, muitas vezes responde em cima de perguntas, né? Então, perguntas ajuda você a obter. E qual é a tendência, né? A tendência. Será que o problema vai ficar maior? Vai se agravar? E qual é o potencial de escala, né, dele? Então, veja como é fácil. Dentro desses três aspectos, você, em sua equipe, ele vai atribuir um número de 1 a 5. Tá certo? De 1 a 5. Então, o problema com maior pontuação terá prioridade máxima. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui. Ó, por exemplo, imagina que eu tenho uma situação que eu tenho assim, ó, gravidade, o prejuízo que poderá ocorrer da situação será. Aí, ó, aí eu teria um problema 1, por exemplo, muito grande, 5. Imediatamente, 5. Piorar, 5. Lembra que a escala é de 1 até 5. Então, aqui foi a minha máxima. Como é que eu chego no grau de prioridade? 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a minha escala máxima nessa matriz é de 125 pontos. Não vai ter nada mais do que isso. Já um segundo problema apontado, o prejuízo poderá decorrer da grande situação será grande, não é muito grande, é grande. Devemos tomar ação, podemos aguardar 3. E se não fizer nada, a situação irá permanecer como está, nível 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Já uma atividade de menor importância, aqui por exemplo, a atividade 3, eu teria aqui um problema 3 a ser resolvido, né?
pouco prejuízo, não há pressa e a tendência é a situação melhorar. Calma, isso aqui não vai acontecer, né? A situação, um problema melhorar, vai ser piorar, mas vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1, isso aqui vai ser igual a escala 1. Então, o que eu tenho aí? Então, a minha escala da matriz Guth, ela vai variar de 1 até 125. Quanto mais próximo de 25, maior a prioridade, ou seja, você tem que resolver com a maior brevidade. E quanto mais perto de 1, a importância daquela ação, ela é de menor significância. Então, basicamente né, você, dentro da sua empresa, você elencar quais são os problemas que a empresa tem enfrentado e você classificar, diante desses três aspectos, gravidade, urgência e tendência, o grau que vai de 1 a 5. Quem vai determinar isso? A própria empresa, o próprio colegiado. Né? O colegiado vai dizer, olha, esse problema aqui, ó, a tendência, se aí não resolver logo, ele vai piorar. Né? Se eu não controlar um vazamento agora, né, se eu não fizer uma manutenção preventiva, por exemplo, né, de uma máquina de refrigeração, uma máquina, né, que está sendo sobrecarregada, né? Às vezes tem que dar férias a um funcionário que está faltando muito, né, sei lá, né? Então, assim, nunca a solução inicial seria a demissão do cara, mas você precisa tentar resgatar o problema, né, da melhor forma possível. Então, o que você vai fazer? Vai fazer o quê? Fala, Edicles. Professor, o valor de corte para definir a priorização em cima do plano de ação seria maior que 100? Poderia considerar assim? Então, Ou tem algum outro número? Veja, na verdade, qualquer isso aí é item de prioridade. Claro que acima de 100, vamos fazer a conta aqui, ó, para dar igual em cima de 100, eu tenho que dar 5, 5 e 4. Né? Vai dar 100. Né? Então, veja, eu não tenho, se você fizer as continhas aqui, né? 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100. Então, de 100 já pula para 105. Entendi. Entendeu? Porque é de 5 e 5, né? A máxima. Então, você tem como falar que quando você tem urgência, né? É feita essa coluna aqui, urgência, né? Urgência aqui. Não tem urgência. Não tem a urgência, né? Lembra que eu falei semana passada, né? Em vocês começarem a entender qual é a diferença de importante versus urgente, né? Urgente é aquilo, tudo aquilo que não pode deixar para depois, né? E importante, eu vou dizer que importante é algo que você tem que acompanhar de perto. Ou você faz, ou deixa alguém de sua confiança para fazer, porque é algo importante. Né? Então, por exemplo, se é para buscar seu filho na escola, é algo importante. Então, você não vai deixar qualquer uma pessoa ir buscar. Né? Ou você vai pessoalmente, né? Ou vai mandar alguém, né? De sua confiança. Tá? Então, a parte de importância está relacionado a quem vai fazer a atividade, né? A quem você vai delegar a atividade. E a parte de urgência é quando você vai fazer a atividade. Né? Então, qualquer coisa que seja urgente, tem que parar tudo. Certo? Parar tudo. E se for importante e urgente, pronto. Aí é você mesmo que tem que estar à frente. Né? Você não pode terceirizar essa responsabilidade. Por quê? Porque se der uma coisa errada, a consequência negativa é muito grande. Certo? Então, aquela história, quando você vai analisar, então, quando você vai fazer um quadrante aqui, né, os 4 quadrantes, você tem coisas que são importantes, mas não são urgentes. Tem coisas que não são importantes e são urgentes. Tem coisas que são importantes e urgentes, né? Você tem as 4
opções, né, combinação de 2, 2 a 2, para chegar nas 4 opções. Certo? Então, em cima da matriz GUT, o que é que ela faz? Em cima de 3 aspectos, ela fornece ao gestor, né, ferramenta para que ele escolha quais são os problemas de prioridade que ele deverá agir primeiro. Né? Então, por exemplo, num laudo de uma inspeção predial, né, quando eu vou analisar a questão de risco, por exemplo, né, a rota de fuga, né, tudo aquilo que envolver a integridade física da pessoa é nível máximo, né, risco de vida. Então, se você tem na escada depósito de lixo, né, aquilo aí está obstruindo a rota de fuga. Então, ali é um item de prioridade a ser resolvida. E não necessariamente que quanto maior a prioridade, mais caro é a solução. Porque no caso lá era só o quê? Só tirar a lata de lixo. Certo? Mas indica você onde você vai atuar. Vamos lá. Calma que eu passei direto aqui. Peraí. O mouse está sensível aqui. Ó, tá aqui, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Ó. Então, como é que a gente faz essa divisão, né? Isso aí vocês podem tomar como modelo, ó. Nível 1, de baixo para cima, nível 1. Nível 1. 1 é sem gravidade. Urgência, não tem pressa. 1 não vai piorar e pode até melhorar. Nível 2, pouco grave. Pode esperar um pouco. Vai piorar a longo prazo, ó, longo prazo. Nível 3, ele já é grave. Urgência, eu tenho que fazer o mais cedo possível, ou seja, quando eu puder, assim que eu puder. Vai piorar a médio prazo. 4, muito grave, com alguma urgência, ou seja, eu vou ter que, né, agilizar. Vai piorar em pouco tempo, ou seja, curto prazo, né? Longo prazo, médio prazo, curto prazo. 5, os prejuízos são extremamente graves. Ação imediata. Se não for, a situação irá piorar rapidamente. Então, veja que eu tenho as escalas aqui, ó. 125, 2064, 27, 8 e 1. Não é que você só tem esses valores aqui, né? Mas esse aqui é a nota mínima e aqui em cima é a nota máxima. O que vai acontecer são as adequações entre os itens apresentados. Vou liberar a entrada de um amigo aqui. Certo? Então aí, ó, tá aí essa tabelinha que é importante vocês analisar. Lembra que isso aqui é um assunto muito cobrado em concurso, tá? Vamos lá. Aí, ó, por exemplo, aqui, ó, um exemplo prático. Então, aqui, ó, foi elencado 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas. Certo? 6 problemas. Então, o primeiro problema levantado foi falta de motivação dos funcionários. Aí, uma comissão, né, sentou e analisou que no item gravidade, o G gravidade, que é o risco, né? Aqui é o risco, eu vou valor em nível 3. A urgência, nível 3. E a tendência é nível 3.
Tá? Se a gente voltar aqui para lembrar o que é o nível 3. Só um minutinho. Nível 3 é grave, o mais cedo possível e vai piorar a médio prazo. Médio prazo. Aí, ó. Problema 2. Alto índice de atraso. Né? Atraso no setor. Aí, gravidade 5. Urgente, né? Eu tenho que... Isso vai... Né? Urgência 4 e tendência 4. Então, eu totalizei, ó, 80 pontos. É só multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4, 80. Deficiência, ó, veja, um grande erro, uma grande falha dentro de uma empresa é a nossa comunicação, né? Parece que os setores, eles não se comunicam, tá? Mas nesse caso aqui, ó, foi avaliado em nível 3, 4 e 4. A indicação deu 48. Falta de padrão na execução de tarefas semelhantes, né? Ou seja, aquelas certificações ISO, né, ISO 9000, né, é exatamente você garantir o quê? Padronização. Gravidade 5, urgência 3 e tendência 4. Isso aqui é um caso fictício, que vai depender de cada setor, cada um vai saber onde o calo aperta. Baixa disponibilidade da rede de computador, ou seja, deve estar faltando computador. Né? O pessoal deve estar compartilhando computador, porque ele colocou nota 5, 5 e 5, ó, foi nota máxima. E alto índice dos usuários. 5, 4 e 2. Então, se você fosse analisar aqui, ó, você começaria por essa atividade aqui, ó. 1. Depois, seria essa aqui que seria atuar, para tentar resolver. Depois, essa aqui. Depois, 48. Depois, a de 40. E, por fim, seria a motivação da galera, é a última. Certo? Deixa a turma ficar chateada um pouco mais tempo aí. Na lista aqui, a motivação do cara é a menor. Vou voltar aqui, beleza? Então, basicamente, né, numa questão de prova, esses valores aqui, ó, já são fornecidos. Porque numa questão de prova, ela não pode ser subjetiva, a não ser que seja uma seleção de emprego, certo? Aí você vai dar, né, na sua opinião, você vai colocar a questão da importância de cada atividade. Mas numa prova, fatalmente esses fatores aqui já são colocados. O que você vai ter que fazer é calcular esse fator aqui, o fator GUT, porque vem GUT, ó, gravidade, urgência e tendência. É a sigla, a inicial de cada letra. E é a partir do cálculo, você vai fazer a ordem de prioridade. Um exemplo aqui, ó. Para exemplificar melhor como a distribuição de pontos entre gravidade, urgência e tendência acontece, trouxemos o exemplo de aplicação da matriz GUT em um setor de manutenção, que tem que resolver os seguintes problemas. Primeiro problema, falta de capacitação da equipe técnica. NPS baixo da meta estipulada. Aí o que é NPS? Está lá embaixo, em amarelo. Net Promoter Score. Ou seja, é uma metodologia para avaliar o grau de satisfação e fidelidade dos consumidores. Tá? Foi criado em 2003 por Fred Hechtel em uma publicação para Harvard Business Review. Posteriormente, Fred se aprofundou no tema e lançou o livro A Pergunta Definitiva,
importante para gestores. Beleza. O que importa é que esse é um coeficiente que mede o quê? A satisfação e fidelidade do consumidor. C, né? Terceiro problema. A empresa não possui um software de gestão da manutenção e o trabalho é todo manual. Última, altos custos de manutenção corretivas. Aí, vamos lá. Aí, diante disso, como é que ficou a classificação, né? E daí, ele adotou que a falta de capacitação da equipe acho que eu pulei uma página, foi? Aqui, ó. A falta de capacitação é 3 de gravidade, 2 de urgência e 1 de tendência. Aqui ficaria 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Aqui daria 6, ó. NPS tem ficado abaixo da meta. Então, gravidade, aqui tem um errinho de digitação, aqui é 5, 5, 3, 2. Então, 5 vezes 3, 15 vezes 2, 30. Empresa não possui software. 5 vezes 5, 25 vezes 4, 100. Olha a bronca aqui, ó. O software está dando a bronca. Alto custo de manutenção. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Aí o próximo passo é fazer a multiplicação, que a gente já fez aqui. Só corrigir esse aqui do meio, né, que eu fiz errado. 5, daria 30. 30. Certo? Então, 6, 30, 100 e 60. E a última etapa é dar a ordem. Né? Então, a ordem seria o quê? A empresa não possui software. 100. Alto custo de manutenção corretiva, 60. NPS, 30. E a falta de capacitação da técnica, 1. Ou seria 6. Então, seria a atividade inicial a ser providenciada a solução, A2, A3, A4. Então, a primeira coisa seria o quê? Implantar um software de gestão. Depois, reduzir as manutenções corretivas. Como, por exemplo, investir em manutenção preventiva, por exemplo. Né? Só liberar aqui que tem uma pessoa chegando aqui. Eu vou liberar, né? Eu vou reduzir o custo das manutenções preventivas, o quê? Investir no quê? Em manutenção preventiva, por exemplo. NPS tem ficado abaixo da meta, 30. Então, eu vou tentar o quê? Pode ser que, alterando os 2 casos acima, né, a minha meta, né, meu grau de satisfação do cliente, do consumidor, melhore. Certo? E, no fim, ele vai treinar a equipe. Nessa ordem aí, né, escolhida pelo exemplo aí, genérico. Tá certo? Vocês não vão precisar se preocupar em dar o grau de cada aspecto, porque para dar o grau você teria que ter intimidade com o problema. Você deveria fazer parte da empresa. Você pode até fazer esse teste da empresa, ó. Vamos pegar assim, ó, 5 probleminhas, né? Aí o segundo casinho, né? O segundo caso, esse é muito legal, né? Que é o que todo mundo usa para gerar plano de ação. Tá certo? Gerar um plano de ação. Eu preciso responder 7 perguntas. Por que é 5W2H? Porque tem 5 perguntas, isso é tudo em inglês, tá? 5 perguntinhas iniciando com o W, what, who, where, certo? E 2 perguntinhas iniciadas com H. How, much, né? E esqueci, mas chega lá. Fugiu a memória aqui. How much e how, né? Como e quanto, né? Então, lá. Então, o que eu tenho aqui, ó? Então, as siglas iniciais é why, ou seja, por que você vai fazer isso? What, o que você vai fazer? Where, onde você vai fazer? When, quando? E who, que é o mais importante, quem vai fazer? Então, por que você vai executar aquela tarefa? O que é aquela tarefa? Né? Qual é a tarefa que você vai executar? Onde você vai executar a tarefa? Quando? Tempo, né? Um é local, outro é tempo, e a outra é
quem vai executar. Aí, aqui é o 5W, né? 5W, 5W. O how, que é como, né? Você vai fazer. E o how much é que é a parte importante, que é o quanto. Geralmente é o que trava tudo, né? Ah, você tem o plano de ação e seguir para o financeiro para aprovação. E aí você vai ter que fazer o quê? Adquirir uma assinatura de um software. Aí a empresa vai ter que custear isso. Aí a empresa vai ter que passar pelo financeiro para que seja aprovado. Então, vê só. Aí, ó, tá exatamente o exemplo de, de um 5W2H, né? Coloca à esquerda os itens a serem relacionados, né? Primeira atividade, padronização do processo, né? Criar um POP, né? Que é exatamente uma metodologia, onde vai ser no setor de costura. Quem vai executar é o líder mais a costureira. E por que você vai fazer isso? Para reduzir o desperdício e aumentar a produção. Quando? Aí você pode até fazer o período, de tanto a tanto, né? E quanto custa? Horas dos funcionários. 2. Isso é só um exemplo. Treinamento dos funcionários. O que é que eu vou precisar fazer? Contratar uma empresa para efetuar o treinamento. Onde vai ser feito? No próprio local de trabalho. Quem é que é, quem é que vai executar essa tarefa? É o RH, que vai fazer a contratação, e a empresa terceirizada que vai executar o treinamento em loco, em company, como a gente fala. Por quê? Eu quero melhorar a eficiência dos funcionários. Então, veja, você já vem explicando o que é que eu quero fazer, de que forma eu vou fazer, onde eu vou fazer, quem é o responsável pelaquela ação, por quê? Diferente, uma coisa o quê e outra coisa o porquê. Tá certo? Aí eu até coloquei aqui embaixo, POP, procedimento e operações padrão. E aí eu tenho o quê? Quando, né? Quando é que vai ser feito esse treinamento? Então, o que é que vai fazer? Hora do funcionário. Por quê? Porque geralmente esse trabalho, esse treinamento é durante o horário expediente, né? E o custo pelo treinamento. Se eu fizer um funcionário ficar fora do expediente, ele não vai ficar satisfeito, né? Em apenas por acaso pelo treinamento, a não ser que seja um treinamento que foi pedido pelo próprio funcionário. Tá? Às vezes o funcionário quer, olha, eu estou precisando de um treinamento, aprender a usar tal software, e a empresa trouxe um cara renomado de outro estado, e aí só tem o horário daquele horário. Então, assim, nesse caso, o funcionário vai entender que vai servir a pena o sacrifício. Né? Caso contrário, ele vai reclamar. Ele tá nem aí se vai, né, vai ganhar o conhecimento. Infelizmente, ele quer saber se aquilo ali, no final do mês, vai lhe render alguma grana a mais. Aí, se você passar para ele que, após a capacitação, a sua produtividade vai aumentar, em cima da sua produtividade vai gerar um maior lucro, né, ou a maior bonificação para ele vai pensar 2 vezes. Opa, então vou aqui investir, porque eu sei que a partir disso aqui eu vou ter prover um retorno a um curto prazo, a um médio prazo, certo? Então, basicamente, do jeito que está aí, já é o plano de ação. Né? Então, o que é que a gente vai fazer? De que forma vai ser feito? Né? Qual é o setor que vai ser feito? Onde vai ser implantado, né? Isso aí. A diferença entre onde e quem. O onde é qual é o setor, quem são as pessoas que vão receber a ação. E quem vai executar aquela ação inicial, que está lá no quê, em onde. Tá? Então, quem não é quem vai receber a ação, é quem vai executar a ação. Tá certo? Quem vai receber a ação vai estar no onde. Né? Onde é que eu vou fazer aquela ação? Né? Onde é que eu vou atuar? Para quê? E o porquê é o meu objetivo a ser alcançado. Né?
Então, eu quero o quê? Reduzir o desperdício e aumentar a produção. Item 2, eu desejo melhorar a eficiência dos funcionários. Quando? Quando é que vai ser? Segundo semestre de 2025. Primeiro semestre, eu vou fazer com o setor de costura, por exemplo, essa padronização, e no segundo semestre eu vou fazer com outro setor outro tipo de setor lá da empresa aí, certo? Vou passar aqui para a próxima. Aí, bem, o exemplo é aumentar as vendas em 15% em relação ao ano anterior, certo? Então, vai lá. Então, o que acontece? Aí, ó, responder essa planilhazinha, né? Primeira coisa, contratar um vendedor para a região Nordeste. Por quê? Porque o market share naquela região é muito baixo, ou seja, está pouco explorada, né? Então, assim, é algo que a empresa, no caso aí, que quer aumentar as vendas em 15%, ela vai o quê? Ela vai tentar ampliar a atuação dela em outros estados. Quem é que vai executar a função? O RH, que é a contratação. Porque a ação é contratar, tá? Claro, quem vai fazer a ação, quem vai vender é o vendedor, mas quem vai contratar o vendedor é o RH. Quando? Aí tem a data, tal dia. Quem é a pessoa que vai executar? É a pessoa do RH, que no caso seria a tal de Sandra. Como? Ela vai contratar uma empresa de hunting, né? Uma casa talentos, né? E quanto é que vai custar? 12 mil reais. Tanto é verdade que você contrata uma empresa de hunting, né? Ela já pergunta a você quanto é que você está disposto a pagar. Porque ela vai procurar no mercado profissionais que estejam dentro desse patamar. Segunda, vou investir em treinamento. Treinamento em técnicas de vendas. Com qual objetivo? Por que eu vou aumentar a capacidade? Vou treinar a minha equipe para aumentar a capacidade e a argumentação das vendas. Onde vai ser feito? Treinamento. Quem? Ou quando? When? Dia 30/6. Quem vai ser o responsável em fazer esse treinamento é o Fernando. Tá? Aqui eu podia até colocar onde? Podia colocar sala de treinamento. Como? Levantar empresas de treinamento, né? As empresas, né, que oferecem essa capacitação, pedir referências, né? Ou seja, o portfólio dessas empresas e a contratação. Quanto vai custar? A empresa tem aí estipulado o valor de 55 mil. Então, quem trabalha em empresas e você quer implantar algo em algum setor, você sempre tem que enviar isso para o financeiro para ver se o financeiro aprova isso aqui, ó. Ele aprova isso aqui. O final de página aqui está travado aqui. Peraí. Entra aqui. Tem que ver se o financeiro aprova isso aqui. Terceiro caso, agendar uma reunião com as 30 empresas que temos maior possibilidade de crescimento de venda, ou seja, melhorar um network, né? Sei lá, entender como podemos vender mais para essas empresas, ou seja, agendar uma reunião, né? Ou fazer um café da manhã, né? Fazer um workshop, né? E aí você convida essas empresas para participar, né? Então, tudo isso aqui você tem o quê, ó? E como é que eu vou poder vender mais para essas empresas? Ou seja, dentro da reunião, eu vou precisar entender o que é que o cliente precisa. E aí eu vou tentar o quê? Como diria? Tentar me inserir nessa necessidade, tentar resolver isso aí. Né? Então, a pessoa que vai resolver isso é um tal de Lima, o setor vai ser o setor de vendas, né? A data onde vai ser executado
essa reunião, por exemplo, dia 25/4, né? E eu vou fazer o quê? Eu vou levantar as 30 empresas, né, que temos maior, né, possibilidade para não gastar energia em empresa que não vai, né, não vai vir por lado de cá, né? Então, a empresa que já está há mais de 20 anos com um concorrente, essa empresa para vir para você, você vai ter que dar um benefício muito grande. Vai largar um fornecedor mais antigo. E, ó, ao montar a matriz, com todas as informações em mãos, fica mais fácil de entender em detalhe o que significa cada W e H. Que nada mais é que um checklist para aplicação que atende à realidade, ou seja, nada mais é do que um plano de ação. Plano de ação. Então, a partir deste plano de ação, né, você vai, claro, que vai seguir isso para aprovação, né? A empresa precisa aprovar isso aqui. Às vezes, aí você pede 55, a empresa só libera 30. Aí, às vezes, você ia treinar 10 pessoas, você vai conseguir só treinar 5. É a expectativa e a realidade, tá? Então, a sua meta era capacitar toda a equipe de vendas. Só que não vai ter dinheiro para capacitar todo mundo. Então, vai ser o seguinte, geralmente o que acontece, né, das empresas, ele capacita um e esse fica responsável em passar o que aprendeu para os outros. É a forma mais barata que a empresa tem para executar, né? Treinamento apenas um, aí depois esse cara que é treinado some da empresa, pronto, acabou-se, né, engessou a empresa. Mas ele exatamente isso. Ele treina um e esse cara ele vai ficar responsável em passar o conhecimento que ele adquiriu para outra equipe, para a próxima equipe, para a equipe dele. Certo? Então, é essa matriz aí que você consegue visualizar o quê? O que é que eu vou fazer de fato e melhor, já tenho a ideia de preço. Certo? Então, eu preciso reformar, né, o depósito. Né? Então, eu preciso contratar uma empresa, um pedreiro, para substituir o piso do depósito. Né? Onde vai ser? No depósito. Né? Quando? Aí eu posso falar de tanto a tanto. Né? Aí vai ser o quê? O departamento de pessoal que vai contratar, mais a empresa. Como é fazer? Aí você coloca, vai quebrar o piso, vai trocar o piso, né? Então você tem toda a atividade. E quanto vai custar é o orçamento apresentado pela empresa. Certo? Ó, são duas ferramentas. Uma ferramenta que é a matriz GUT, que é onde você tem o grau de prioridade através da multiplicação de 3 aspectos: gravidade, urgência e tendência. Essa escala vai de 1 a 5. Quando você multiplicar, o grau máximo que você pode encontrar é 125. Esse aí não pode deixar para depois, tem que ser feito de uma maneira imediata. É uma ação imediata porque o risco é alto e a consequência é que se agrave a um curto intervalo de tempo. Então, a partir da matriz GUTS, né, vocês conseguem elencar quais são as ações, não vamos dizer, quais são os problemas que deverão ser enfrentados. O que vai ser feito, você faz pela segunda tabela. Né? A segunda tabela é que vai dizer o que é que você vai fazer para corrigir o que a matriz GUT apresentou. Então, veja que uma complementa a outra. Uma, ela levanta quais são as prioridades, e a segunda, você vai dar o quê? O plano de ação para atender elas. Certo? Então, quem nunca trabalhou, né, com a matriz GUT, nem todo mundo trabalha, mas essa 5W2H, ela é mais comum, porque ela é mais simples de trabalhar, porque ela não analisa a questão da urgência. É apenas o quê? Do que é para ser feito. Tá certo? Então, não é o que a questão da importância, ela analisa somente a solução. Certo? Então, cuidado, né? Na nossa revisão,
vai ser na próxima aula. Por favor, não falte, ela vai ser presencial, tá certo? A gente vai fazer a questão envolvendo a primeira aula, certo? Questão de ponto de equilíbrio, né? De lucro, né? A segunda questão a gente vai fazer sobre capacidade projetada, né? Efetiva, real. E a terceira etapa, a terceira questão, a questão envolvendo a parte de ferramentas de qualidade. Então, nós teremos 3 questões na prova, tá certo? Podendo haver uma quarta teórica. Por exemplo, descreva sobre os aspectos da matriz Gutt, gravidade, urgência e tendência. Ou defina o que é capacidade de projeto, capacidade efetiva, capacidade real. Então, praticamente são essas perguntas que a gente faz. Certo? A gente fala sobre as definições de capacidade. Lembra que a gente falou sobre deficiência, né? Utilidade também. Né? São cinco teorias, 5 definições que podem cair. Ou aí os aspectos da matriz Gutt. Como está gravado aqui, vocês podem assistir depois e lembrar, reforçar para a questão de revisão. Aí, ó. Questão para a próxima aula, para o dia da revisão. Tá certo? Diz lá. Imagine a seguinte situação hipotética ao planejar a contratação do novo funcionário. E como é possível criar um plano de ação correspondente às 7 perguntas que o método propõe. Então, qual vai ser a minha ação? Contratação de funcionário. Certo? Aí você pode até dizer qual setor que ele vai trabalhar, né? Então é importante que você monte aquela tabelinha. Tá? A contratação de funcionário para o setor de compras. Por quê? Ah, porque o funcionário anterior saiu, né? Ou alguém está de licença, vai sair de licença maternidade. Né? Então você vai dizer por que está fazendo aquilo? Qual é a justificativa de você tomar aquela ação? Depois, quem é que vai fazer a execução? Quem é que vai fazer a contratação? Quem vai ser responsável pela contratação? Né? Onde vai ser a contratação, né? Onde, né? Então, onde vai ser o quê? Geralmente vai ser o setor. Quando, né? Ah, é só para o final do mês, né? Contratação temporária para o final do ano. Ah, para reforçar a equipe para as vendas no Natal. Né? Então, você tem exatamente. E quanto vai custar? Né? Vai ter aqui o custo, né, de contratar e talvez tenha a desmobilização. Aí você chuta. Aí você bota lá o salário que o cara vai pagar. Vai receber, sei lá. Como é somente hipotético, você botar R$ 1.000, R$ 2.000, não tem problema. Certo? Então, ó, quarta-feira que vem, dia 9. Não sei qual é a sala ainda, tá? A gente vai ver lá qual é a sala da faculdade. E a gente faz a revisão para a prova. E no dia 16, a gente faz a prova. Beleza? Deixa eu só liberar aqui a gravação. A gravação da aula 3, pessoal, já está disponível no YouTube. Eu vou colocar o link dela no grupo, tá? Ok. Deixa eu só parar a gravação aqui. Pronto, assim que a gravação